Vamos falar um pouquinho dos números? Vamos. Bom, cada um tem a sua energia, cada um tem o lado positivo e o lado negativo. Então, quem calculou aí a data de nascimento, por exemplo, pega esse número que é o seu principal e aí você vai ver se você se identifica aqui com a energia ou não. O número 1, ele é o número da liderança, das pessoas que vieram inspirar, estar à frente, que têm uma personalidade forte, que são super determinadas e sabem o que quer. É o que vai abrir empresa, por exemplo. São as pessoas inovadoras, porque têm esse olhar e precisam de coragem, tá? Então, número 1, você precisa dar o passo na tua vida. 2 lados negativos, um deles é a pessoa não confiar nela, não achar que é capaz, por exemplo, ou vai pro lado da agressividade, do autoritarismo. Então, a liderança negativa é aquela que quer controlar, Sim. quer mandar. Crianças tiranas, querem mandar na casa, sabe? Você que tem. Sim. Tem muitas vezes essa característica dentro delas. E aí precisa, né? O pai precisa colocar ali muito claro quem manda. Mas desde pequeno a gente vê isso. Então esse é 1. Número 2 é o número da união, das parcerias. Então são pessoas que são flexíveis, são colaborativas, que trabalham muito bem em equipe, que conseguem escutar, que têm a paciência com o outro, tá? E tem esse lado de cuidado. O 2 tem esse lado até maternal, é o número que traz a energia do feminino forte. O lado negativo também tem 2. Às vezes as pessoas fazem tudo pelo outro, esquecem do que elas gostam, né? Se anulam e vai para uma dependência e pode até para depressão, tá? Quem tem o 2 no negativo. Ou as pessoas, dependendo do que viveram também no passado, viram dos pais, elas não têm paciência, completamente intolerantes. Acham que não precisam de ninguém, sabe? Sou autossuficiente, prefiro ficar sozinho, prefiro tomar as decisões sozinho do que dividir. O 3 é o número da alegria, da leveza, otimismo, comunicação. 3 é o número do crescimento. São pessoas que vieram multiplicar, são pessoas que não ficam numa zona de conforto, porque vieram evoluir, se desenvolver espiritualmente, lá do trabalho, pessoalmente também. Tá? O que tem que tomar cuidado com o 3 é, às vezes, um mental muito acelerado, muita ideia, e aí tem dificuldade de concretizar, sabe? Sim. Às vezes fica no mundo mais da ilusão, por exemplo. Sim. Na comunicação, ou pessoas que falam demais, são inconvenientes, falam depois se arrependem, muita piadinha. Ou o lado também da pessoa não gostar disso. Fica quieta, reservada, timidez, Sim. falta de autoestima, por exemplo. Tá. O 4 é a ordem, né? 4 é a estrutura. É a base, é a né? base, é mesa, 4 apoios, é bem isso. Então 4 é a ordem, é disciplina, é trabalho. São pessoas seguras, são pessoas que precisam de organização. Aquela casa que você entra, tá tudo bonita? Tudo clean. Tudo clean. Esse é o 4 no equilíbrio, tá? Tem que tomar cuidado para não ser sistemático, metódico, controlador. Às vezes vai pro lado do medo, porque quer tanto a segurança que se alguma coisa não sai como planejado, eles retraem. E aí tem dificuldade de mudar. Então 4 no negativo, ele fica acomodado. Ele não vai procurar um outro emprego porque aqui tá confortável, sim, não tá aqui eu tão já bom, mas aqui eu conheço. já conheço. Aí ele fica. Tá? 4 também precisa de equilíbrio na vida. E às vezes são pessoas que trabalham muito, por exemplo. Esquecem da família, esquecem da saúde. Tá. O 5 é o número da liberdade. Mudança, transformação. São aventureiros, são pessoas dinâmicas, desprendidas. Não gostam de rotina. Tudo que o 4 gosta da ordem, O 5 veio revolucionar, sabe? É o cigano. Sim. É a pessoa que tem muita vitalidade, gosta de esporte, gosta de natureza, ar livre. E se abastece muito disso, sabe? Precisa de uma praia, de uma montanha, de um parque, enfim. E são pessoas que vieram transformar. E precisam de liberdade. Um 5 que está preso. Um 5 que você fala, coloca numa caixinha, fala que você tem que acreditar nisso, eu tenho que fazer desse jeito, espana, vai embora, alguém controla com ciúme, não funciona com 5. O lado negativo é esse movimento no excesso, que vai para uma instabilidade, pessoas que mudam demais, que fica pulando de galho em galho, por exemplo, e aí vai pro lado de uma ansiedade, de uma impulsividade, tá? E não finalizam projetos. Tá. O 6 é o número do amor. 6 é afeto, é carinho, é família. É família. É família. É o número que traz pessoas que cuidam, que zelam, que são preocupadas com o outro. É o número do coração, então o lado do cardíaco, o lado do romantismo, como eu falei. São caseiros, gostam, né, do ninho da tua casa, são caprichosos, detalhistas.
O lado negativo é apego, Grude. excesso de drama às vezes, Sim. sabe? Sentimentalismo, vai pro lado, o ciúme, por exemplo, fica querer controlar demais o outro, Sim. sabe? Cuidado no excesso, Aham. cuida do outro, quer fazer tudo, se responsabiliza por tudo, por coisa que você nem precisa, mas quer cuidar. Sei. E aí, em algum momento, sobrecarrega também. Uhum. Tá? E o 6, ele é o número de uma intensidade das emoções. Então, são pessoas que podem ir para uma explosão, por exemplo, sabe? Porque sente aquilo mais aflorado. Ou, às vezes, se fecham por traumas, né? Não querem sentir e aí se bloqueiam. O 7 é o primeiro número de espiritualidade. Ele é o número da sabedoria e são buscadores. Aquele peregrino, aquela pessoa que é curiosa, que quer entender e que é profunda. O 7 não gosta de papo raso, o 7 quer, sabe? Profundidade. Gosta exatamente disso. É o número do perfeccionismo, então pessoas que muitas vezes se cobram muito. E é o número do autoconhecimento. Então, pessoas que gostam, que precisam disso para se conhecer. Então, né, muita gente que gosta de técnicas diferentes, que se aprofundam nesse tema e precisam disso, tá? Um 7 que não olha para dentro, ele perde a identidade dele. E é um número de espiritualidade, que traz o lado da fé, que traz o lado dessa conexão, da intuição. E a espiritualidade, né, na numerologia tem 4 números de espiritualidade, o 7, o 9, o 11 e o 22. Quem tem esses números, Aline, são pessoas mais sensíveis. São pessoas que sentem as coisas com mais intensidade, são pessoas que precisam dessa prática na vida. E não tem nada a ver com religião. As pessoas confundem muitas vezes. Então, a espiritualidade é você manter sua mente serena, seus pensamentos positivos, ser uma pessoa que cuida do seu lado energético, espiritual e que pratica isso da forma que você quiser. Sim. Cada um tem um jeito. Não Sim. tem regra, não tem receita de bolo. Então, pode ser com uma religião. Tem pessoas que se identificam muito com religiões. Tem pessoas que não se enquadram e vão buscar isso de um outro jeito. Então, meditação, yoga, natureza, música, introspecção. Mas é importante serenamente para um 7. Um 7 precisa de silêncio. Se ele fica muito no agito, falta isso, sabe? Ele se desconecta. Dentro, né? É quase um eremita. Exatamente. Um dos lados negativos é exatamente esse. A pessoa se isola. A pessoa vai para a solidão, porque ela não quer, né, compartilhar com o outro. Ela se acha, muitas vezes, tem uma arrogância, porque ele sabe muito. Acho e que ele é acha mais inteligente que o outro. Isso, e não consegue se relacionar com as pessoas, sabe? Acontece. E excesso de perfeccionismo. Às vezes se cobram muito, nada tá bom o suficiente. E se um 7 não olha para dentro, a vida traz provações. Aí na marra ele vai ter que olhar, sabe? Sei. E praticar fé. Então, tipo, a vida dá um empurrão. Aí tem o 8, que é o número do dinheiro que eu falei, né? Da verdade, da honestidade, da justiça, o lado financeiro, o lado que precisa muito ser honesto consigo mesmo. O 8, ele não pode viver a vida que ele sabe que ele não devia estar lá. Sim. Então, sabe aquela verdade interior? E aí, se ele fica... tem que sentir essa verdade dele. Dele, exatamente. Então, tem que ser muito correto com os sentimentos também. E o lado negativo do 8 é tanto o lado de materialismo, ganância, por exemplo, vai para o negativo, ou a negligência do dinheiro, falsidade, injustiça, mentira. Isso mata um 8, tá? Ou alguém está vivendo bem o lado negro do 8, da falsidade. E o 8, ele tem que tomar cuidado com as palavras, porque são pessoas tão diretas, tão verdadeiras, que às vezes elas falam, e às vezes a pessoa nem quer ser dura, mas ela é muito fria. Ela coloca de um jeito, sabe, mais agressivo, mais ríspido, e machuca o outro. Então eu sempre falo pro 8, seja verdadeiro, mas fala com cuidado. E às vezes presta atenção no que vai falar, porque às vezes a gente não precisa também colocar tudo, ver o momento certo daquilo. Sim. Mas assim, são pessoas tão corretas que elas, não, eu tô sentindo, preciso falar, preciso colocar aquilo pra fora. Sim. É a verdade, precisa sair. Exato. Eu vou ficar guardando. Olha, a vida ensina, viu? Ensina. Nesse sentido, a vida traz aprendizados e dói muitas vezes, né? Depois que você percebe o que você faz, a pessoa se arrepende. Ela vê que, poxa, eu tenho que tomar cuidado. Vai se melhorando, né? Que é a importância de autoconhecimento, né? De um mapa, por exemplo. Exatamente. Você vai percebendo, não é só que as pessoas falam que eu sou afiada demais. Realmente aqui, uma pessoa que não me conhece tá trazendo aqui pra mim que eu tenho essa característica mesmo, né? A pessoa sempre se reconhece. Quando eu falo isso, não tem como escapar. Em algum momento da vida, ela já viveu muito esse lado, sabe? O 9...
Ele é o número dos humanitários. São pessoas que vieram ajudar, o número do amor universal. Tá. Então, são pessoas que sentem muito o outro, que tem uma ligação muito forte com a natureza. Eles conseguem ler as pessoas, sabe? Porque vão sentir o outro por dentro, na alma, assim. E são aqueles que vieram servir, vieram ajudar. E que têm essa missão de contribuir com o mundo. E é uma ajuda de uma forma expandida mesmo. Porque vão ajudar pessoas que não conhecem, pessoas que você não vai ter nada em troca. Sei. E o 9 não pode cobrar amor, não pode cobrar um favor. Porque ele veio ajudar com esse coração que ele tem, grandioso. Se ele cobra, ele se desequilibra. E ele ajuda, assim, é um sorriso, um ombro amigo, sabe, uma forma, uma atitude ali perante a vida de realmente contribuir. E é um número de espiritualidade também. Então, é um número das pessoas que são muito sensíveis, precisam tomar cuidado com o campo energético, sentem muito o outro, às vezes ficam morrendo de pena. É o número dos salvadores, sabe? Aquele que quer fazer tudo, quer ajudar. A Mulher Maravilha, né? Homem. E aí essa pessoa, se ela não tá bem, ela traz uma densidade. E ela pode ir pro lado de uma... Ser invasiva, né? Até isso, melancolia, uma teimosia, um mau humor, sabe? Pessoa muito mal-humorada, rancorosa, assim. Sei. Ela tem isso dentro dela, só que ela não tá ajudando. Ela não tá praticando o lado espiritual. E aí vira uma coisa bem pesada. E todos os números de espiritualidade, trazendo também no lado negativo, o lado de vício, como sombra. Porque o vício é como se fosse uma forma de aliviar algo. Uma percepção muito apurada que ela tem. E aí, por exemplo, cigarro aterra a pessoa. Coloca o pé no chão, né? Então traz uma falsa sensação de que ela tá... de alívio. Sim. Exatamente. Então, vício sendo... Né, no sentido mais amplo, é cigarro, é álcool, é droga, mas pode ser celular, pode ser excesso de comida, excesso de compra. Tem vários vícios. Exatamente, né? Vários. Então, os números de espiritualidade trazem isso mais forte, 9 é um deles também. É uma fuga, né? É uma fuga. E aí, o lado da espiritualidade é o grande canal. E do autoconhecimento para a pessoa, né, se compreender e buscar entender de onde vem esse vício, por que ela está canalizando, né? Por exemplo, em comida, a ansiedade. Sim. Poxa, da onde vem isso? Por que eu preciso, né, me maltratar fazendo isso? E aí essa autopercepção vai eventualmente mudando os hábitos. E tem 2 números mestres, Aline, o 11 e o 22. Sim. Que são números de espiritualidade também. São números que têm uma força muito grande em relação a esse lado de magnetismo, de intuição, de manifestação também. E o 11, ele é o número dos recicladores de energia. Mas quando eu vou fazer a conta, se der 11, eu volto para 1? Não, se der, tem essas 2 exceções. Se o cálculo lá pega o dia, pega o mês, pega o ano, soma tudo. Se der 11 ou 22, na última soma, você vai considerar as 2 energias. Então o 11, ele é o 11 e o 2, do 1 mais 1. Tá. E o 22 é 22 e 4. Tá? E aí a pessoa vai ter esses 2 números. Entendi. Então, o 11 são essas pessoas que captam muito. Elas têm um canal aberto, elas captam e elas absorvem energia, sabendo ou não. E elas vão se proteger. São pessoas que têm um dom de cura nas mãos, porque elas captam muito pela palma das mãos e pela sola dos pés. Então, elas precisam circular essa energia. Se elas não se trabalham nesse sentido, elas viram... Sabe aquela pessoa que armazena a energia do outro? Sim, uma bomba, né? Isso vai trazer ansiedade, mal-estar, uma agonia. E às vezes é uma sensação que a pessoa nem sabe de onde veio. Ela chega em casa, ela se sente mal, mas pode ter sido de algum lugar que ela foi. Ou uma pessoa. Sim. Às vezes você tá conversando com alguém, você sente até. Sente. Que aquilo tá mais pesado. E aí o que precisa faça suas proteções. Né? Fecha o seu campo, né? Fecha o seu campo do jeito que você quiser. Faz uma oração, imagina um manto de Maria em volta, imagina uma pirâmide em volta de você espelhada, tapa um umbigo, faz o que você quiser. Mas tudo isso, eu falo que é tudo quântico, a gente não precisa de nada. Você pode ter, por exemplo, um crucifixo, um cristal para proteger, né? E toda vez que você olha para aquilo, seja na sua casa, seja com você traz essa energia e assim é. Isso protege, porque tudo é energia. Sim. Mas você pode fazer isso mentalmente. Forte, Se você, por exemplo, tem gente que fica pegada em alguma coisa. Ai, sei lá, por exemplo, meu filho estava pegado no terço. Tá sem o terço, fica desesperado, porque eu não tô protegido. Fica uma dependência e aí isso não é positivo. Né? E você pode simplesmente imaginar que aquele terço está com você. Isso, né, a energia daquilo também protege igualmente. Então, e aí esse é o 11 e o 22, ele é o número da mestria.
Mestria, das pessoas que vieram ensinar, transmitir conhecimento. Legal. São pessoas muito sábias, espertas, que captam assim as coisas muito rápido e são super precoces. E eles vieram passar para frente, então, tudo que eles sabem. Quando eles ensinam, eles prosperam com muita facilidade. E é o número da magia. As pessoas que têm o dom da magia. Olha. É o número mais raro de aparecer. Então, são pessoas que têm uma ligação com ervas, com cristais, com fogo, sabe? Com os elementais. Todo mundo pode aprender isso, mas o 22 ele já nasce com isso muito forte. Mas pouca gente sabe disso. Tem pouca gente que atua com o 22. E o 22 são futuristas, sonhadores, sabe? Pessoas que têm ideias, projetos. Então, o 22 sempre precisa confiar muito nele.